Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal do Arquiteto. Hoje eu quero falar como que você vai escolher o melhor lote para você construir agora no ano de 2023. Então sim, é um assunto importante porque não é comprar um lote de qualquer maneira. Não é bem assim, isso aqui é um ótimo investimento, esse condomínio, essa região ela é muito boa. Se você não faz uma análise básica, você vai ver que eu vou colocar aqui os pontos para você de uma forma bem simples. Se você não fizer essa análise, você pode sim entrar em um mau negócio e não conseguir ter o rendimento ou realizar o melhor projeto naquele terreno que você comprou. Vamos lá para o vídeo. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre os lotes em planta. Então, quando as pessoas vão fazer um lançamento de um condomínio ou então de uma região que vai fazer a venda de lotes, a primeira coisa que acontece é que aquela região ainda não está definida e delimitada aonde será realmente o seu lote. A única coisa que tem é uma planta, onde eles vão te levar para um local muito bonito da empresa, e eles vão te apresentar uma planta bem montada, com as maquetes, as vistas de como será aquele condomínio, o resultado final dele. Só que nós temos aqui um grande problema, que é o seguinte: quando você compra o seu lote, você não tem a noção e nem a percepção de qual que é o nível da sua topografia. Se o seu terreno está inclinado, ou esse terreno ele está plano, se tem uma pequena inclinação, você não tem essa noção naquele momento que você está comprando. E isso é um grande perigo. Então é necessário que você pergunte se ali já tem uma topografia prevista para esse seu lote, para que você entenda qual é a topografia que está ali. E por que eu falo da questão da topografia? Porque se você tem que fazer um muro de arrimo para gerar uma estrutura para essa inclinação, quando você fizer o muro, se você vai ter que fazer um talude, toda essa movimentação de terra vai ser um custo a mais que você vai ter. Então, por exemplo, eu tinha um lote, que esse meu lote ele era inclinado e eu teria que fazer todo o muro de arrimo em volta dele para que eu pudesse fazer minha residência. Só que eu teria alguns benefícios, porque minha residência ficaria mais alta ali, ficar numa altura bem legal, com a vista muito bonita, então tem esses benefícios. Só que eu estava ciente que eu gastaria um valor mais alto que o normal se o meu lote fosse plano. Então você precisa entender isso para que você não seja pego de surpresa. Às vezes você compra o seu lote, quando você chega e fala: rapaz, mas esse lote aqui é ruim. Esse lote aqui, para mim poder construir, isso aqui não é legal. Então, se você não tem experiência, se você não tem o hábito de fazer a compra do lote, entender a inclinação, como funciona essa topografia, contrata uma arquiteta, contrata um arquiteto que tem esse conhecimento, ou até mesmo um topógrafo, onde ele vai te passar realmente quais são alguns custos que você vai ter com aquele lote, tá bom? Outro ponto super importante é o metro quadrado desse lote. O que está acontecendo atualmente é que cada vez mais as empresas estão vendendo lotes com metro quadrado menor. Então antes você achava lotes com 400, 450 metros quadrados. Depois começou 360, 370 metros quadrados. Depois lotes com 300 metros quadrados. E agora você acha lotes de 240 até 250 metros quadrados. Então tem condomínio que a metragem é essa, é 250 metros quadrados. E qual o problema de um metro quadrado menor? Primeira coisa, que normalmente o valor que você vai pagar nesse lote é um valor já alto, mesmo com a metragem pequena. E segundo ponto é que você tem um planejamento de, às vezes, fazer um investimento ou construir uma casa para você que é térrea. E essa casa sendo térrea, você só tem aquela área de baixo ali mesmo para poder construir, que é a sua área do lote. Só que não adianta você pensar que o único espaço que você vai utilizar é aquilo tudo. Porque existe um documento chamado uso do solo que vai definir qual ocupação que você pode fazer. E na maioria das vezes, essas medidas vai exigir recuos obrigatórios. Então, seja 5 metros de frente, 2 metros em cada lateral, 1,5 metro em cada lateral, 2 metros no fundo. Quando você pega os 250 metros quadrados, aplica todos esses recuos obrigatórios que você vai precisar. O que vai acontecer é que você vai ter uma área de construção muito pequena.
então isso pode forçar você a ter que fazer um sobrado. Então, se você estava com o custo de uma residência térrea, agora imagina você ter que fazer um sobrado, onde você vai envolver fundação, estrutura e um gasto extra em tudo isso, para aumentar o seu metro quadrado, para aumentar a sua estrutura. E se você for manter a ideia de fazer uma casa térrea, essa casa térrea ela vai ficar sem espaço. E se você pensa em vender essa casa, pior ainda, se você vai fazer uma casa térrea, onde a pessoa que vai comprar, ela olha e fala, nossa, mas eu tô com a casa em um condomínio, eu tô com a casa numa região boa, e tá tudo apertado aqui. Acho que a ideia talvez seria eu mesmo tentar fazer um sobrado, uma modificação nesse projeto. Ou seja, isso vai dificultar a venda, isso vai fazer uma desvalorização da sua construção, o valor que você investiu. Então eu aconselho você trabalhar com lotes com medidas de 360 metros quadrados. Se você não pode 360 metros quadrados, tenta pelo menos 320 metros quadrados para cima, tá bom? Porque você vai conseguir um projeto muito, mas muito melhor numa metragem acima dessa medida que eu passei. E pessoal, se você está gostando desse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, porque aqui tem vídeos toda semana, são conteúdos que realmente vai acrescentar para você, e dá também uma curtida nesse vídeo. Você curtir nesse vídeo, outras pessoas vão ter acesso também a esse conteúdo que é tão valioso. Próximo assunto que eu vou falar vai ser sobre o lote financiado. Então, se você tem um planejamento, olha só, se você tem um planejamento de vender, construir para fazer a venda, você pode estar pensando, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um lote financiado, vou pagando esse financiamento, e quando eu quitar esse financiamento, eu vou construir e vou vender e vou fazer um lucro. Pode ser uma maneira que você está planejando de investimento. Temos um problema aqui. Qual que é esse problema? Eu vou pedir para você prestar muita atenção, que é o seguinte. Hoje, quando você faz o financiamento de um lote, existe um juros muito alto, baseado em uma taxa Selic, baseado em juros compostos em cima daquele valor, que está ali, o valor total, onde você vai pagar, você chega a pagar em torno de 2 a 3 vezes o valor do lote, se você for pagar só a parcela mensal. E isso, se tudo der certo, você conseguir concluir. Então, vai ocorrer que você comprando financiado, você precisa adiantar o máximo de parcelas, das últimas parcelas. Você precisa ir lá nas últimas parcelas e pagar elas para que esse juros seja diminuído e o valor total do seu lote também seja diminuído. Se você não fizer isso, o que vai ocorrer é que você vai ter um pagamento muito alto de juros desse loteamento, desse lote que você comprou. E quando você realizar a sua construção e for pensar em vender para fazer um lucro, você não terá lucro. E por que você não terá lucro? Porque você deu todo o seu dinheiro nos financiamentos que foi realizado, porque o imposto é muito alto, os juros é muito alto em cima desse financiamento. Então, muita atenção se você está comprando um lote para poder fazer a venda e depois obter lucro, porque a única maneira de você ter o lucro é realmente você pegar o lote, quitar ele o mais rápido possível, depois você construir e arrumar a documentação e você realizar a venda. Você pode obter um lucro na venda que vai girar em torno aí de 100 mil até uns 500 mil reais na venda de uma casa. Logicamente que vai ter os impostos que vão incidir em cima desse valor, mas se você tem ali um prazo de 4, 5 meses para realizar essa obra, mais uns 2 meses, 3 meses para arrumar a documentação, nós estamos falando de 8 meses de trabalho. Se você dividir, você vai ver que não vai dar, em alguns casos não vai dar um valor tão alto assim, por todo o trabalho e todo o risco que você correu. Imagina se você desse todo esse valor, todo esse seu dinheiro em juros para poder pagar esse loteamento em várias parcelas. Então você precisa atentar a isso, senão você pode sim ter um prejuízo e pensar que o investimento é bom e na verdade o investimento ser muito ruim. E por último, e não menos importante, eu quero falar sobre o lote de esquina. Por que você precisa se atentar ao lote esquina? Porque quando você vai conversar com a pessoa, um corretor, alguém que está realizando a venda, eles sempre falam para você, olha esse lote de esquina, o metro quadrado dele é maior, ou seja, você vai pagar mais caro por aquele metro quadrado, porque
é cobrado por metro quadrado à venda, e ele vai falar, ó, o metro quadrado aqui é maior, olha só essa área verde, você vai conseguir fazer uma casa muito bonita aqui, você vai utilizar melhor, vai ter 2 fachadas, então eles colocam muitos benefícios para o lote de esquina. E eu vou falar aqui agora que, para mim, tá, é uma opinião, você, né, vai avaliar isso aí, para mim o lote de esquina é o pior lote que tem. Por quê? Primeiro, é um lote mais caro, porque você está pagando um metro quadrado mais alto. Segundo, ele tem 2 frentes. O que isso significa? Significa que você vai ter que realizar 2 recuos frontal. O recuo frontal normalmente é de 3 a 5 metros. Então, se você tem que recuar dos 2 lados, vamos colocar aí 5 metros, quanto metro quadrado você já não perdeu apenas com área verde? Porque você não vai poder ocupar aquilo ali só de forma ilegal, e os problemas são muito grandes com essa ocupação frontal, que se for em condomínio eles não vão deixar, e se for na rua você vai ter problema com documentação a vida toda. Então, você fazendo esse recuo significa que, em alguns casos, vai sobrar uma área construída até menor do que a do outro lote. Então, você pagou mais caro em um lote, você vai construir uma área menor e você vai ficar com a área verde. Mas pensa, você investiu um valor a mais para ter apenas grama, para ter um jardim, e a sua construção pode ser até menor. Então, para mim, o lote esquina, ele não tem benefícios. Para mim, o lote esquina, ele tem mais problemas do que benefícios. Aí você vai ter 2 frentes, você vai ter que fazer um investimento maior na fachada, porque você normalmente na casa você foca na fachada principal, a lateral você até deixa um pouquinho ali de lado. Agora, se você tem 2 frentes, você vai gastar mais dinheiro, porque você vai ter que fazer 2 fachadas. E a forma da planta também, ela é um pouco diferente. Eu falei isso porque eu já fiz muitos projetos de esquina e eu visualizo esses problemas aí direto, os clientes um pouco frustrados porque o metro quadrado dele não deu a construção que ele queria, que ele pensava que ele poderia ocupar até o final ali uma das frentes, e não é bem assim. Pessoal, então eu espero ter ajudado você com esse conteúdo. Quando você for realizar a compra do seu lote, atenta a esses pontos, tenho certeza que vai ajudar você, e inscreva-se no canal, dê uma curtida nesse vídeo, e lembre, canal do arquiteto, aprendizado é aqui.